Ah. Pá. Alô, 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 alô. alô, alô, alô. Está um frio terrível aqui. Pensámos que Frio? o inverno já tinha passado, mas ainda há neve nas montanhas, assim de repente, hein? Yes. Anyway, Mas hoje, hoje queremos falar convosco sobre a gnosis de Cristo, de Paulo e do cristão. do cristão. Agora, essa palavra gnosis é a palavra grega que significa esvaziar, esvaziar, ou negar. de si mesmo. É isso mesmo. Então, o esvaziar, o negar de Cristo, o negar de Paulo E agora, e o negar do do crente. crente. Mas essa palavra no grego tem o significado de esvaziar. Esvaziar. De quem, Nós somos. yes. E pode ser que né, há outros estudiosos que possam dar um ênfase maior, aumentar no significado dessa palavra Até pronunciá-la melhor. pronunciada melhor, Deus que é nos ajude. gnosis, os estudiosos do grego e do hebreu, mas nós com o nosso português limitado e na simplicidade nossa, a gente vai tentar trazer um estudo em qual Com o verdadeiro significado, com o auxílio do do Espírito, Espírito Santo. Não é É assim? isso. Então, a nossa primeira escritura que vamos ler é aqui em Filipenses 2:6. Queres ler, Lina? Eu começo a ler Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nós lemos. E que sendo em forma de Deus, a falar de Jesus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, Aniquilou-se. Vê aí. quer dizer, Esvaziou-se. antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Será que as outras versões usam o mesmo termo, aniquilar? Aqui nessa aqui é 2:6. Queres ver aqui? Filipenses 2:6 e 7. o 6 está aqui. Porque esta versão que eu tinha diz esvaziar. Substituindo em forma de Deus, não julgou a usurpação a ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Aham, então aí está. Outro significado, então, seria Seria aniquilou-se. 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 Jesus nunca deixou de ser filho de Deus, mas ele esvaziou-se Da sua divindade. esvaziou-se O negou-se, o negou aniquilou a sua própria divindade, divindade, num ato de amor para com o Pai. Ele deixou de ser quem era para ser o que nós éramos. ou o que nós somos, Para ser como nós. para ser como nós. Esta Essa é a palavra certa. correta. Embora fosse o Filho de Deus, Jesus veio a este mundo na forma de um homem. Bem, na forma de um Ele homem. lembra da escritura que diz que um corpo foi preparado para mim. Ele despiu-se da sua divindade. Yes. Ele nasceu nesse mundo e um corpo que lhe foi produzido por Maria. Isso mesmo. Quer dizer que ele não só era agora o Filho de Deus, mas ele também era o Filho de Maria. Yes. Não é isso? É isso mesmo. Aqui uma escritura, nós já lemos Filipenses 2, 6 e 7. Outra escritura interessante é Em João. em João. Queres ler? João 1,14. Eu vou ler assim, nessa escritura diz assim: E o verbo e a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ele fez carne, ele despojou-se, divindade. da sua divindade. Ele fez carne. Yes. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. O que quer dizer isso? O único filho nascido naquela altura era Jesus, do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso mesmo. Ele era o primeiro filho de Deus. Filho de Deus. Unigênito. Eu fiz isso naquela altura, porque eu afirmei naquela altura, porque agora Deus tem muitos filhos a
através daquele um filho que é Jesus. Através dele mesmo. Somos filhos de Deus através do Filho, seu próprio filho dele, Yes. Jesus Cristo. Por Cristo em nós constitui salvação. Salvação. Somos salvos pela sua vida. Por isso compreendemos isso, que Jesus deixou de ser quem era. E a Escritura é tão tremenda. Queres ler isso outra vez, Lindo? Yeah, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação a ser igual a Deus. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso. Estamos a falar deste ato de gnosis, Jesus, do esvaziar, do negar a si mesmo de Cristo. Agora vamos ver o mesmo na vida do apóstolo na Paulo. vida do apóstolo Paulo. É importante nós sabermos que o apóstolo Paulo não era só uma pessoa qualquer. Sim. Ele cresceu na religião judaica e ele era um fariseu dos fariseus. Ele tinha um conhecimento muito grande da lei. Da lei era a religião naquela altura. E ele tinha um conhecimento tão grande e o zelo dele era tão grande que por causa desse conhecimento e desse zelo, ele andou a perseguir, a matar e pôr em prisão os que eram seguidores de Cristo. Ele rejeitou o conhecimento de quem ele era. Não E era essa hebreu parte, dos hebreus, yes, fariseu, da tribo de Benjamim, essas coisas todas. Ele abandonou isso, ele negou, rejeitou, despojou-se disso. de tudo isso, de quem ele era Segundo do a passado, carne. segundo a carne. Ele fez isso de tal maneira que ele deixou essa religião dele, de quem ele era do passado, o conhecimento que ele tinha do passado, e também rejeitou a herança judaica que ele tinha. Sim, aqui nesta escritura em Filipenses, capítulo 3, versículo 3 a 8, ele usa palavras fortes. Ele até diz que se alguém pensa que se pode orgulhar com o seu status, carne, yeah, com quem ele realmente era, com a posição que ele tinha, ou quem ele era, yeah, segundo a carne, ele diz, ele muito mais. Ouçam isto, irmãos. Agora Filipenses. Eu vou ler. Sim. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Oh, aí está ele, né? Aí está ele. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que ele disse isso? Ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Quer dizer que isso era uma coisa muito importante. Hebreu de hebreus. Não era só qualquer uma pessoa, o apóstolo Paulo. Quanto à lei, ele disse que ele era fariseu, que era uma seita, né? Yeah. Muito rigorosa. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Por causa do conhecimento que ele tinha, ele está a dizer que ele tinha um zelo tão grande por esse conhecimento que ele perseguiu a igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele diz aqui, só ele que diz isso em toda essa Bíblia, eu era irrepreensível. Ele fala aí da justiça segundo a lei, Yes. mas A gente vai vamos ver aqui o que ele diz depois. Yes. A justiça segundo A graça, a justiça a de fé. Deus. Yeah. Mas o que para mim era lucro, que era ganho, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Espera aí, a versão inglesa diz, eu sofri a perda, sofrer. Não foi assim uma coisa fácil. A Bíblia inglesa usa esse termo. Diz, safa. Sofri a perda de quem era para um conhecimento mais excelente. Conhecimento de Cristo. Por que ele fez isso? Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio, esterco, lixo,
para ganhar a Cristo. Tá sabendo isso, irmãos? Já viste aqui o que nós, nosso irmão amado O esvaziar, Paulo, o negar de si mesmo, tudo aquilo que ele era antes de conhecer a Cristo. Não lemos aqui a parte em que ele fala da justiça segundo a lei e a justiça de Deus mediante a fé. Diz assim: e seja achado nele, Isto é seguir, isto é o versículo 9. O 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Viram isso? Achado aonde? Em Cristo. Nele. Em Cristo, Lá está o lugar, em Cristo. que é uma posição, isto é uma posição onde temos nos encontrar agora. Nele. Em Cristo. No amado. Achado nele. Se alguém está em Cristo. Não tendo a minha justiça que vem da lei, Aí está. mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Oh, estas últimas palavrinhas finais diz a justiça que vem de Deus pela fé. Que é isso? Está a ver? Pela confiança na fidelidade de Cristo. Isso é o que é o significado verdadeiro de fé. Essa palavra no grego é pistis. Quer dizer confiança na fidelidade de Cristo. Tão tremendo. Vamos E prosseguir. viste isso, irmãos? Então a gente vê aqui que na quinoses de Paulo, ele não era só qualquer uma pessoa. Ele tinha um conhecimento. Uma certa posição também. Tinha uma posição alta na religião judaica. Ele tinha estudos muito grandes. Porque ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Conhecia bem o que era a lei. Mas ele diz aqui que ele deixou tudo isso, ele sofreu a perda de tudo isso para a excelência do conhecimento de Cristo. A tal kenosis, Yeah. o esvaziar, o negar, O rejeitar de quem nós éramos anteriormente. E ele fez isso de tal maneira que ele rejeitou a herança dele judaica. Ele era conhecido antes de converter a cristianismo, a Jesus. Ele era conhecido por Paulo, e ele era de Tarsus. E ele, depois desse conhecimento, de um conhecimento mais excelente, ele negou a herança judaica dele, que ele se tornou... o nome dele. E até o nome dele judaico ele rejeitou, Saulo, e tornou-se o apóstolo Paulo. Falamos sobre a kenosis de Cristo, o esvaziar de Cristo, o negar de Cristo, do apóstolo Paulo, e agora vamos ver a do crente. Yes. Uau! Yes. Tempo errado. Com espirro e tudo. E nessa parte agora quinose do crente, O esvaziar, o negar de esvaziar, crente. o negar, isso agora É a nossa parte. a nossa responsabilidade, não de Deus, irmãos. Com o auxílio do Espírito Santo, isso é a nossa parte, a nossa responsabilidade, o negarmos de nós mesmos. A nós mesmos. Yeah, Não é de nós mesmos, é a nós mesmos. E segundo o apóstolo Paulo, ele diz aqui que na escritura que vamos ler, ele tornou-se o nosso exemplo. Yeah. Ups. Vamos ler. Leia. Vou ler essa escritura, está em 1 Timóteo 1:16. Mas por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo, de exemplo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Oh, tão tremendo! Tão tremendo. O cristão nunca irá ser quem Deus pretende que ele seja, a não ser através de Cristo nele e do novo nascimento, não é assim? É isso mesmo. É isso mesmo.
Estava aqui a pensar, não há outro modo. Senão é uma identidade falsa que nós tomamos. É isso. A Primeira coisa independência. é a identidade correta. Saber quem nós somos para depois negarmos quem nós éramos. Isso mesmo. Aí tá aí, tá aí. Necessitamos de nos despojar de muitas coisas que nós pensamos que necessitamos, Yeah. não é? Já A viste religião tem o dom de colocar os filhos de Deus num jogo horrível de obras. Yes. É aquela coisa, eu tenho que fazer isto e aquilo para ser isso ou aquilo. Yeah. Não é? O fazer para ser, porque naturalmente por religião, eu chamo religião a tudo que o crente faz a parte da de pessoa de Cristo Para poder ser- agradar a Deus. para agradar a Deus, não é? Isso- É religião Yeah. ou obras, isso é lei, religião. Muita gente, por ignorância ou falta de conhecimento do que Jesus completou na cruz, do que aconteceu conosco quando nós recebemos ou cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a revelação do quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, faz com que as pessoas ou nós vivamos uma vida separada de Cristo, a tentar fazer coisas para poder agradar a Deus, fora da pessoa de Cristo, e ignorando completamente a realidade do novo nascimento. Independência, É uma independência mentirosa, falsa. falsa. Mentira. O nosso português limitado. Uma independência falsa, independência falsa, não é? É isso mesmo. Eu sei qual é o andar a este. Eu, com o auxílio do Espírito Santo, fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo, como se Cristo não estivesse em nós. Yeah. Esse eu que eu chamo o eu que não existe. É isso mesmo. Por quê? Estou crucificado com Cristo. No entanto, vivo, mas não mais eu. Yeah. Não mais eu, irmãos. Yeah. Essa independência falsa é um blast Yes. nessa Uma ideia. bomba. Uma bomba. Yeah. Não mais eu, mas Cristo. Cristo. Cristo já está em nós. O que ele necessita é de uma mente, mas não pode ser a nossa, tem que ser a dele. Por isso é que aqui também Filipenses diz 2:5. 2:5 que O apóstolo Paulo diz assim: que haja em vós a mesma mesma mente. E algumas traduções usam a palavra Todas. sentimento. Todas as traduções em português Yeah. dizem isso. Usam a palavra sentimento. Mas a tradução correta não está a falar de sentimento. Não, não. Não está a falar de você sentir ou deixar de sentir. Está a falar da mente. Isso Da mesmo. disposição mental de Cristo. Pensar como ele. Deixe com que a mente, a maneira que ele pensava, esteja ativa em nós para que possamos pensar da mesma maneira. Por outras palavras seria, pense como Jesus pensava. E como é que Né? a gente faz isso? Acordo com Romanos 12, 1 e 2. Quer dizer que nós já com a mente de Cristo, que ela está à nossa disponibilidade, está lá. A única coisa que nós temos que é fazer lugar para ele se poder expressar através de nós. E não pode ser com a nossa mente renovada, tem que ser com a mente dele. E como é que a gente nós fazemos isso? Fazendo uso da mente dele, que a Escritura diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Nós vamos dizer available, viável, A nossa à nossa disponível. disposição, através da renovação da nossa mente, para sabermos quem nós somos e para experimentarmos a gnose de nós próprios. E a perfeita vontade de Deus, é? Aí mesmo. É, isso mesmo. Nós nunca somos demasiado velhos Yes. para poder crescer neste entendimento. Não há limites para o Não há conhecimento de Deus. Minha mãe tem 90 anos, 90 não é assim? anos agora. Tem 90 anos. Nunca vi uma pessoa com tanto amor pelo Senhor e a descobrir estas verdades gloriosas e a ter a revelação de Cristo como nunca ninguém, não é? Yeah. Eu lembro-me de um dia me chegar ao pé dela e ela dizer-me:
estou a ver Cristo clarinho, Pela clarinho, primeira clarinho, vez. pela primeira vez. E foi Na no lei- livro de João. Foi no livro de João. E, portanto, nunca somos demasiado velhos Não. para poder ter um entendimento e a revelação de Cristo através da obra do Espírito Santo, hein? Sabe o que é que faz isso, irmãos? É o nosso amor É isso. para com Ele. O nosso romance O nosso romance com Jesus. é isso. Você amá-lo o suficiente para parar de fazer as coisas erradas que anda fazendo. É o permitirmos que Ele se manifeste através de nós. Não é por se alguma coisa na vossa vida que vocês estão a ter dificuldades em vencer. O problema não é a lei ou o pecado, o problema é a falta de amor. Sim, porque Ele já tomou o pecado sobre Ele, não é? Ele Você foi tem que tomado. amá-lo o suficiente para poder parar Também as na coisas erradas que vocês andam a fazer. Ou Que andamos a fazer. colocar em nós, né? Nós temos que amá-lo o suficiente para poder pararmos de fazer as coisas erradas. Eu uso sempre o exemplo de minha mulher comigo. Eu não preciso fazer nada para ser marido da minha esposa. Mas tudo que eu faço, ou deixo de fazer, eu deixo de fazer as coisas que a magoam, ou faço coisas que agradam, porque eu amo a minha mulher, por causa do meu amor para com ela. Assim também, eu não digo que vocês não amam a Jesus, mas tem que, a palavra em inglês é fall in love with him. Apaixonar-se. Apaixonar-se por ele de tal maneira que vai mudar a sua expressão, Isso. a maneira de viver. Ninguém vai ser preciso alguém te colocar alguma regra, como vestir, como andar, como falar, como se comportar, porque o teu amor para com ele, o teu relacionamento com ele diário, a convicção através do Espírito Santo, imediatamente a maneira de viver, falar e vestir muda. Assim como Cristo se despojou da sua divindade para ser quem nós somos hoje, Yes. através deste, como é que se diz? Negar, Deste negar esvaziar-se. de nós próprios, nós também deixamos de querer ser quem somos para sermos quem ele é. quem Ele é. Lembra da escritura? Eu não estou a dizer que nós somos Jesus de Nazaré, né? Nunca iremos ser como Jesus de Nazaré. Mas vou ler uma escritura. Mas Vou procurar. Paulo faz uma afirmação bem forte em 1 João 4,17, né? João faz essa afirmação. Em 1 João, né? 4,17. 4,17, não sei se disse isso. Yeah. João diz assim: nisto é perfeita o amor para conosco. É assim que Deus aperfeiçoou o amor dele para conosco, Como? para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Como Ele é, somos nós neste mundo. Não somos Ele, mas somos a expressão de quem Ele é. De quem ele é. Ele é a nossa única vida. E é isso. E o mundo está à espera da manifestação Dos filhos. dos filhos de Deus. Anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A tradução diz que ele está em dores de parto. Isso mesmo. Jesus também disse: quem vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Será que nós podemos dizer o mesmo? Eu não estou a tentar colocar condenação em ninguém. Mas essa é a nossa única vida. E eu creio que a uma certa altura as pessoas irão poder ver Cristo em nós, através de nós. Porque é a única vida que temos e o único tipo de salvação que o Pai tem para todo o mundo na face desta terra. Então nós oramos para que esse pequeno estudo possa ser uma bênção nas vossas vidas. E lembrem-se, se vocês gostam daquilo que vocês estão ouvindo, ou gostam dessa mensagem, por favor, ajude-nos apertando o botão like para que essa mensagem Embaixo, para aquele assim. aquele assim, para poder
levar essa mensagem avante, né? Muito obrigado, que Deus os abençoe. Muito amor. Lembre-se, nosso amor por Ele vai mudar a nossa maneira de ser. Isso. Muito amor. Tchau, tchau.